Vamos fazer o seguinte, ouvir agora o Gabriel Magalhães e o Bernardo sobre essa aura do jogo batalhado, né? Campal, desta Libertadores dentro da Premier League. Depois a gente debate o que eles falaram. Bernardo, um grande clássico que teve momentos que parecia mais uma batalha entre Arsenal e Manchester City. É um grande clássico, mais ou menos, porque só houve uma equipa que veio jogar futebol, houve outra que veio jogar nos limites do que era possível fazer e do que o árbitro deixou fazer, infelizmente. Quando você fala que uma equipe que veio jogar bola, o que mais incomodou foi fazer perder tempo de jogo na segunda parte, especificamente? Começou logo no primeiro segundo, com o primeiro lance vimos logo aquilo que ia acontecer. Acabámos por ter um jogador lesionado, em que em 10 minutos o mandaram 2 vezes ao chão. E eu acho que o que incomoda mais é as reuniões que temos com a FA, porque quando começa a temporada sempre nos dizem que vão controlar estas situações e que vão impedir que estas situações se pratiquem, mas no final de contas vale pouco, porque falam, mas não acontece nada. Está viralizando uma imagem logo depois do gol do City, o segundo, do Haaland jogando uma bola na sua cabeça. Você sentiu aquilo na hora? Viu quem foi? Não, nem lembro disso aí. Nem lembro. É normal, acho que eles ficaram felizes por ter marcado ali no último minuto. Né? Acho que eles estão jogando em casa, o dever deles seria ganhar o jogo. Batalha, guerra, provocação, é normal dentro do futebol, né? Quanto dentro do jogo, mas a hora acabou e agora a gente espera eles na nossa casa. A pergunta é a seguinte: você é mais Gabriel Magalhães ou você é mais Bernardo Silva nessas declarações? Eu já adianto ao meu lado, eu gosto mais do Gabriel Magalhães. Nem senti, não. Foi embora. O Bernardo me pareceu que chorou um pouquinho, e eu acho que sem tanta razão assim. O que ele queria? Que o Arsenal deixasse do jeito que ele gosta, né? Deixasse o City ganhar. E outra, estava com um jogador a menos. Os caras quase venceram o jogo no Etihad. Eu acho até um pouco esse choro, eu acho até um pouquinho de falta de respeito com a estratégia do outro lado. Porque você precisa parar um dos melhores times do mundo e aí você tem que colocar em prática, de repente, um futebol diferente do que você está acostumado. Se fizer igual, se o Arsenal e o Manchester City tiverem a mesma proposta, na teoria, vai dar sempre o Manchester City, que é melhor que o Arsenal. Né? E de achar que só a sua proposta, a sua forma de jogar futebol é a que é linda e válida. Que a outra, assim, não estou falando aqui de deslealdade, mas de você ter uma outra proposta de jogo e também ser futebol. Não é porque não é da mesma forma que você, com a bola limpa que você está jogando, da forma que você quer jogar, que não vale, não sendo desleal. Eu acho que ele foi para a entrevista para diminuir o Arsenal, né? Ele não conseguiu ganhar dentro de campo, então acho que ele tentou ganhar no microfone. Ainda faz as comparações com o Liverpool também, né? Porque o Liverpool daqui a pouco. O Liverpool ganhou... Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu já adianto para vocês, ele também vai comparar com o Liverpool. Então, acho que a intenção dele na zona mista foi tentar fazer o terceiro gol. Foi ver se de algum jeito ele conseguia ganhar do Arsenal, se não fosse em campo, que fosse fora. Vai, Fredinho, depois eu falo. Não, é um discurso que ele foi inflado pelos jogadores e não pelos treinadores. Assim, Arteta e Pepe tiraram qualquer pressão desse discurso. O Pepe não reclamou do Arsenal, o Arteta não reclamou tanto da arbitragem, que tem muita gente reclamando da expulsão do Trossard. Mas os jogadores não foram tão incisivos quanto o Bernardo, mas eles foram mais ou menos nessa linha, né? O Akanji, quando perguntado pelos jornalistas ingleses sobre essa tática do Arsenal no segundo tempo e tal, ele fala, cara, tudo bem, eles empataram aqui, mas eles perderam a última Premier League e eu sinto que eles vão perder de novo. Tipo, o City está muito mordido com a maneira com a qual o Arsenal joga contra o Manchester City. Qual que é o retrospecto recente? São 4 jogos sem vencer o Arsenal. Né? O City empatou 3 na Supercopa da Inglaterra, esse agora, e o anterior, e perdeu no primeiro turno da temporada passada na Premier League em Londres. Então, tá começando a incomodar mais e tirar ponto do Manchester City. E o City também ficou incomodado com a perda de tempo do Arsenal, né? Com a cera. Com Raya, principalmente, né? Com Raya. Mas se a gente for ver, o segundo tempo teve 63% de tempo de bola em jogo. É um dado muito bom. O jogo não foi estragado pela cera do Raya.
O Manchester City Inter de Milão, no total, teve 68% de bola rolando. Ontem, o segundo tempo, teve 63%. O primeiro tempo teve menos, porque parou 2 vezes para o atendimento ao Rodrigo e ainda teve a expulsão do Trossard, que tirou muito tempo. Então, mas não foi por cera, não foi por perda de tempo, não foi por uma tática que o Arsenal utilizou. Então, até essa reclamação do Manchester City, que realmente o David Raya fez, quebrou ritmo em alguns momentos, mas o tempo de bola rolando é muito decente no segundo tempo para colocar isso como uma desculpa do que o Manchester City podia ter ido mais longe se não fosse essa cera. Eu tenho a sensação que os jogadores do City contra rivais assim, porque eu lembro de uma eliminatória na Champions, que o City até passa do Atlético de Madrid, mas o Atlético é um time que, quando enfrenta o City, faz esse tipo de jogo que o Arsenal fez. E até se perguntava ao Guardiola, então, se ele tinha adotado um pouco essa estratégia de ser esse time, né, para poder avançar na Champions. Mas, claramente, a sensação que eu tenho é que os jogadores do City, quando perdem para times que fazem esse tipo de futebol, que é uma forma de vencer, assim, todas as formas, se elas são dentro da legalidade das regras do futebol, elas são lícitas. Mas claramente eles se irritam, e eu acho que o que o Arsenal conseguiu fazer com o City, não conseguiu vencer o City, mas conseguiu levar os jogadores a esse limite de ficarem irritados com a incapacidade deles de conseguir vencer um time assim. Então, assim, depois ir para a zona mista e falar que querer diminuir, como o Beckler falou, eu acho que passa um pouco do ponto. Que bom que os técnicos não entraram nisso, né? Como o Fred falou. Porque senão o próximo jogo vai virar uma guerra total.